Uma boa noite a todos e todas. Hoje teremos o nosso evento de teologia, nossa quinta jornada de teologia, com o tema Os Símbolos na Bíblia, Linguagem e Teologia. Eu sou a professora Juliana Nóbrega, coordenadora do curso, e hoje estão presentes todos os professores do nosso curso de teologia e um convidado muito especial que vai começar a nossa noite aí com uma fala dentro do nosso evento, o professor Dr. Kenner Terra. Ele é graduado em teologia, mestre e doutor em ciências da religião, membro da ABIB, né, Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, e colunista do Observatório Evangélico, docente na Faculdade Batista de Minas Gerais e pastor sênior na Igreja Batista de Betânia, no Rio de Janeiro. Estou fazendo a primeira apresentação dele, porque ele que vai, né, começar com as nossas falas. O professor Misael, do nosso curso, vai ser o mediador hoje das nossas questões. Na sequência, vai vir a professora Suelen, e aí eu vou apresentá-la melhor para vocês. E no final, vocês poderão fazer as questões. Sugiro que já vão colocando aí as questões no nosso chat. O professor Misael, junto comigo, estaremos aí já anotando essas questões para no final fazermos essa discussão com todos. Desejo a todos e todas um ótimo evento e vamos apresentar a fala do professor, que vai ser Caos e Cosmos na Linguagem do Apocalipse, de João, Recepção e Narrativa. Professor Kenner, muito obrigada pelo aceite do nosso convite e fique à vontade aí para nos colocar a sua exposição. A média, como a gente falou, né, de 30 a 40 minutos, mas fique à vontade, a gente vai organizando depois o tempo. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado, professora Juliana, pela recepção, pelo acolhimento. Quero aqui também saudar os meus colegas, meus amigos de formação, professora Suelen, professor Rogério. Sei que o professor Elcio está por aqui também, o professor Misael, e a todas e todos vocês que estão aqui também partilhando esse espaço de reflexão. Quero agradecer o convite. Quero agradecer ao Nimes por permitir partilhar com vocês esse tempo. E espero que esse primeiro momento seja aí para provocar algumas questões, né? Eu quero que essa minha fala, em diálogo com a fala da Suelen, a gente consiga provocar vocês a levantarem questões sobre esse assunto que é tão importante, pelo menos para nós, para mim, né? Que desde o mestrado tenho tentado entender um pouquinho essa linguagem apocalíptica, essa linguagem especificamente aqui do judaísmo do segundo tempo. Bom, eu vou abrir aqui um slide. Deixa eu ver se eu consigo. Beleza. Tá. Vocês estão conseguindo ver o slide aqui assim? Beleza. Sim, sim. Então, Caos e Cosmos na linguagem do Apocalipse de João. Bom, quando a gente fala da interpretação do Apocalipse, historicamente, nós temos uma diversidade de apropriações e acessos ao texto, né? Nos últimos anos, especialmente com a aplicação do método histórico crítico, do método histórico social, à leitura do Apocalipse, sempre foi muito o Apocalipse como quase uma porta de entrada para o mundo antigo, para as imagens do mundo antigo. Na América Latina mesmo, o Apocalipse de João um, ganhou um peso de literatura de crítica. Então, você, nas primeiras décadas dos anos, né, da década de 70, 80, o Apocalipse de João era lido como um texto de resistência diante de uma perseguição do Império Romano. O imperador Domiciano era visto como um sanguinário perseguidor da igreja, e essa perseguição produzindo muitas vítimas, e o Apocalipse seria uma espécie de texto de esperança para fortalecer essas comunidades. A América Latina acabou se apropriando bastante desse tipo de leitura, que tem o seu lugar, que é importante, obras como do Pablo Richard e de outros, o Carlos Mestre, né, do tradicional texto do Carlos Mestre, tornou o Apocalipse uma obra profundamente vinculada ao seu contexto histórico-social, e o contexto histórico-social do primeiro século lido como
um tempo de perseguição, um tempo de violência contra as primeiras comunidades cristãs. E Domiciano como um grande perseguidor da igreja. Esse tipo de leitura acabava por tomar o Apocalipse como se fosse uma espécie de linguagem cifrada, não é? E eu falo de linguagem cifrada, rompendo um pouco o conceito de símbolo, cifrada mesmo. Ou seja, tem que falar de maneira não perceptível ao grande público para que a comunidade entenda. Tem trabalhos, por exemplo, que tentam aproximar o Apocalipse de João às músicas que eram produzidas no período da ditadura militar. Não é? Quer dizer, você fala não falando para subverter o opressor, etc. Esse tipo de apropriação do texto do Apocalipse tem o seu lugar, mas acaba desconsiderando algumas coisas, do tipo que o Apocalipse ele tem uma linguagem, não é? Um conjunto de compreensão da realidade que transborda ao seu contato direto com o contexto do primeiro século. Esse é um ponto. Então, nesses últimos anos, para além dessa compreensão histórico-social, o Apocalipse tem sido lido como uma peça discursiva, como um texto literário. E, a partir dessa apropriação literária, percebê-lo como um sistema de significação da realidade, que não necessariamente reflita essa realidade que por trás do texto está. Ou seja, a gente sai dessa preocupação histórico-social, histórico-crítica, e entramos para o texto como uma peça literária, como uma peça discursiva, o que, obviamente, produz a necessidade de acessos diferentes e de outras ferramentas para a leitura do Apocalipse de João. Primeiro porque descobrimos, com algumas pesquisas como a do Thompson, ou da própria Della Collins, que no contexto do primeiro século não há uma perseguição institucional contra os cristãos. Não é? Essa ideia de Domiciano como um imperador, perseguidor, parece não se enquadrar muito bem com o que a gente consegue descobrir desse tempo. Domiciano mais como um bonachão que, obviamente, não passaria panos quentes a qualquer perigo que surgisse no Império, mas não necessariamente um perseguidor dos cristãos, como se eles estivessem sendo presos, mortos, torturados em nome da fé. Né? Nos últimos anos, dos anos 90 para cá, a gente percebe que o contexto do primeiro século não é um contexto de perseguição radical, como se imaginava, e não há aí um derramamento de sangue institucional contra os cristãos. E parece que isso é percebido no próprio texto, né? Você encontra todos os verbos quando aparecem para falar de perseguição, os verbos no Apocalipse estão no futuro, né? A figura de João na ilha de Patmos, o texto diz que ele está ali por conta da palavra do Senhor. E no Apocalipse de João, a palavra do Senhor é a própria experiência de revelação típica da literatura apocalíptica. Então, veja, por essa razão, quer dizer, por essa perspectiva de que o Apocalipse não pode ser conectado diretamente a uma realidade de perseguição, e com o surgimento dessas ferramentas que nos ajudam a pensar o texto como literatura, surgem outras formas de acesso ao Apocalipse, e entre elas a compreensão do Apocalipse como uma narrativa que se apropria de símbolos para a compreensão da realidade e como um tipo de contradiscurso a um discurso romano. Então, você não está lidando aqui com uma descrição factual da realidade, mas sim um discurso sobre a realidade que está naturalmente numa relação de contradiscurso com outra proposta de interpretação da realidade, proposta essa que podemos chamar de Pax Romana. Então, assim, para a gente começar a nossa conversa, eu queria provocá-los a olhar o Apocalipse a partir dessas ferramentas, como um sistema simbólico, não é? Que tem a presença de
de ideias, de compreensões que pertencem a uma rede muito maior da tradição judaica, e o quanto isso é narrativizado no Apocalipse de João para a compreensão e interpretação da realidade numa relação contradiscursiva com outro jeito de compreender a realidade, que é o jeito comum dos poetas romanos e daquela turma que cantava a Pax de Roma. Nesse sentido, então, o Apocalipse como um discurso, né? Como um sistema discursivo de compreensão da realidade que usa uma linguagem muito própria, uma linguagem que lida com uma série de imagens, entre elas a imagem dessa tensão entre caos e cosmos. Quer dizer, a compreensão do caos e cosmos, ou essa tensão entre caos e cosmos, perpassando a linguagem do Apocalipse, e sim, essa narrativização das tradições do caos e cosmos como instrumento para denúncia de um tipo de compreensão da realidade que se estabeleceu no Império Romano. Então, aqui a gente tem a porta de entrada do que eu estou querendo propor. Primeiro, desvincular um pouquinho o Apocalipse dessa coisa do contexto histórico-social, de perseguição, e entrar no texto para percebermos como dentro do texto a construção discursiva a partir de uma linguagem densa, típica da apocalíptica, o que nos ajuda a entendermos um pouquinho como que essas comunidades cristãs interpretavam a realidade, não como a realidade era em si mesma, mas como construíam a realidade, ou seja, porque a linguagem constrói mundos, não é assim que dizem as teorias da linguagem, né? Fora da linguagem não há realidade. Eu acho que o Apocalipse é uma proposta de realidade construída pelo sistema da linguagem, né? Com símbolos, com temas, com ideias, com memórias, o que aponta para um tipo de teologização do mundo, né? Forças do bem contra o mal, o céu que de alguma maneira tem uma interferência nas relações históricos sociais, né? Hoje para um homem e para uma mulher modernos, né? Dizer que no mesmo espaço há duas coisas ao mesmo tempo seria inaceitável, mas para a linguagem apocalíptica isso não seria estranho, né? Então você percebe que estamos diante de um documento bem outro a como nós modernos pensamos. E é nessa linguagem que precisamos entrar para entendê-la. E essa linguagem, ela recebe imagens e narrativiza essas imagens. Então, ela recebe uma série de imagens que estão nessa cultura, né? Tem um termo que eu gosto bastante, sempre usei na minha tese muito, do Yuri Lotman, né? Que é a semiosfera. Nessa semiosfera judaico-romana, há uma série de símbolos, imagens, metáforas, experiências religiosas que, de alguma maneira, o Apocalipse João recebe e narrativiza. Então, nesse ato de receber e narrativizar, você tem uma proposta de interpretação sobre a realidade. E aí uma linguagem profunda e densamente simbólica. Não é só uma linguagem cifrada, entendeu? É uma linguagem simbólica. Deixa eu passar aqui. Para a gente entender essa linguagem, é importante compreendermos o que é um apocalipse. Nós poderíamos usar uma série de fontes, mas eu quero usar uma fonte tradicional, que é da revista C614, que descreve o que é um apocalipse quanto gênero, né? Você tem o Apocalipse de João, que está dentro de um conjunto de textos que têm os mesmos traços literários, né? Um Apocalipse é um gênero de literatura revelatória em estrutura narrativa. Então, você está diante de um texto que tem narratividade, que organiza a sua linguagem a partir de movimentos, e esses movimentos estão profundamente ligados a uma estruturação do cosmos, no qual a revelação a um receptor humano é mediada por um ser sobrenatural, desvelando uma realidade transcendente que tanto é temporal, na medida em que vislumbra a salvação escatológica. Isso é importante. A literatura apocalíptica, ela tem um desvelar de uma realidade transcendente, né?
e aponta para uma interpretação da história, contando que essa história está no fim. Então, o visionário vive o tempo do fim. Por isso que a linguagem é tão fronteiriça, né? Então, é uma linguagem do fim, do fim. Só que não é só isso. Apocalipse não é só escatologia, quanto espacial, na medida em que envolve outro mundo sobrenatural. Então, o que é um apocalipse? O Apocalipse de João e os outros apocalipses, né? Que você tem aí uma grande parte do livro de Daniel, que nós conhecemos, mas um conjunto de outros apocalipses. Você tem Apocalipse de Abraão, você tem Jubileus, Primeiro Enoque, você tem Testamento dos 12 Patriarcas, Testamento, ah, Testamento de Levi, Testamento grego de Levi. Você tem tantos outros textos que compõem esse conjunto de literatura que nós identificamos como literatura apocalíptica ou como apocalipses, que carregam essa mesma linguagem, essa mesma estrutura, essas mesmas imagens. E o que é um apocalipse? Obviamente, um apocalipse não está preocupado com o futuro para além do visionário. O apocalipse interpreta a sua própria realidade. O visionário apocalíptico, João, por exemplo, ele vive no primeiro século, mas no primeiro século que ele interpreta a partir de categorias cósmicas e transcendentes. E o apocalipse é também, linguagem apocalipse, por exemplo, os apocalipses de viagem além mundo. Não sei se a minha internet está com. Estão conseguindo me ouvir bem, que está dando uma variação aqui para mim. Está cortando, tá bem? Deu uma travadinha, mas agora já voltou. Por exemplo, você tem os apocalipses de viagem além mundo. Então, esses apocalipses de viagem além mundo ah, descrevem como as estrelas funcionam, como o sol, como o vento, como o cosmos se organiza. E sempre com uma densa linguagem, obviamente, religiosa. Os seres angelicais fazem com que o sol se movimente no céu. Tem o texto dos vigilantes, né, de Primeiro Enoque, que são os irins, seres celestes que descem, têm relações com as mulheres. Quer dizer, um apocalipse não é sobre o futuro, simplesmente. O apocalipse é uma compreensão da realidade, uma leitura, uma narrativização da realidade, uma discursivização da realidade a partir das experiências e de um sistema cósmico. A linguagem cósmica sobrenatural ajudando a compreender o mundo e o seu funcionamento. Veja, então, é a linguagem em sua potência máxima, né? Então, essa descrição de um apocalipse nos ajuda a compreendermos esse gênero, que é um gênero híbrido, pelo menos o Apocalipse João. Que o Apocalipse João, ele é uma obra revelatória, ele diz isso logo na abertura, mas uma revelação do quê? Uma revelação da ordem cósmica, com uma linguagem simbólica, dualista, com uma expectativa de renovação da realidade do sistema. Quer dizer, o que é esse Apocalipse, então? O que o visionário vê? Que revelação que ele tem, né? O termo grego para que nós traduzimos como Apocalipse, revelar, mostrar. Ele mostra o sistema cósmico, como o cosmos funciona. E ele faz isso usando uma linguagem simbólica perpassada por um dualismo bem radical. Seguidores do dragão, seguidores do cordeiro. Não é? Os que são marcados pelo anjo, os que são marcados pela besta. Ou seja, essa estruturação de mundo dualista e cósmica, você tem então um dualismo que segue no nível do sistema cósmico, um dualismo social e um dualismo individual. O individual não aparece muito no Apocalipse de João. Isso está presente na literatura de Qumran, mas em João não. Agora, o dualismo social e cósmico está bem presente no Apocalipse de João, porque você tem ali forças cósmicas em batalha. A partir do capítulo 12 do Apocalipse de João, a gente tem uma batalha cósmica se estabelecendo. E você perceba que isso é uma linguagem simbólica, e está narrativizando a realidade. Você pegar um texto desse e querer entender factualmente Roma é meio estranho. Então mas por quê? Qual a razão desse tipo de linguagem? Porque é o tipo de compreensão de mundo do visionário. Não é o primeiro, João, tantos outros
o antecederam, em um diálogo tenso com um jeito também muito religioso que o Império Romano e a sua cultura interpretavam o próprio império. Quer dizer, quando você olha o sistema romano e o que se propagava era uma pax romana que tinha um teor religioso também. Então, são duas leituras religiosas da realidade, são dois discursos religiosos numa tensão. Aqui o Apocalipse de João e a pax romana. Ele é uma profecia, então, você pode olhar para o Apocalipse de João como um texto profético, mas o profético em que sentido? Profético enquanto exortação e consolo e uma imaginação alternativa. Né? É profético porque o próprio João diz, né? Ele chama o seu texto de profecia. Obviamente, o gênero não era conhecido pelo profeta João, sim. Ele tratava como ele olhava para a sua realidade de maneira crítica. Eu acho que tem uma interferência aí, eu não sei. Beleza. Ele é uma profecia porque o próprio texto diz, o texto profético, então denuncia o quê? Qualquer denúncia que o Apocalipse faz, a denúncia que o Apocalipse faz, especialmente, é a aceitação passiva da visão de mundo defendida pela Pax Romana. Então, essa aceitação conivente das igrejas por ele citadas, da Pax Romana, do discurso romano, é um problema para o visionário João. E também tem uma cara de carta circular, trata de questões pastorais locais, como diz o Richard Balkan, uma estrutura teopolítica, teopoética. Por quê? Com uma linguagem perpassada de metáforas e uma linguagem poética, o texto faz uma crítica profunda ao discurso romano e à maneira como o discurso romano sistematiza a realidade. Então, esse gênero apocalipse, agora pensando no Apocalipse de João, dialoga com o tema da profecia e da epístola, da carta. Então, João está lidando com questões específicas, típicas da compreensão de mundo do seu tempo, usando um sistema de linguagem e de símbolos típicos da tradição apocalíptica e com um teor crítico, um teor profético, ou seja, contradiscursivo, a maneira como a Pax Romana pensava a realidade. Então, veja aqui um texto, um Apocalipse, para além do Apocalipse de João, que é o Apocalipse de Abraão, que diz assim, ó: "E o Espírito me tomou e levou-me para o quinto céu, e eu vi anjos que são chamados senhores, e a coroa foi colocada sobre o Espírito Santo, e o trono de cada um deles era mais brilhante que a luz do brilhante sol. E eles estavam cantando hinos para o inefável, mais poderoso Deus." Veja, é uma linguagem densa, essa linguagem lembra muito o Apocalipse de João, por isso que nós acabamos aproximando esses textos, mas você percebe que há uma expectativa de uma compreensão de uma realidade celestial. Ele vai ao quinto céu. Paulo fala de ao terceiro céu, mas nós temos o Testamento de Levi que fala de 7 céus e o Apocalipse aqui de Abraão fala de 5 céus. Então você percebe que nós estamos num mesmo contexto de linguagem, né? Olha só, a ideia do cantando hinos para o inefável, mais poderoso Deus. Lembra demais os primeiros capítulos do Apocalipse de João. E essa viagem, né, de ir ao quinto céu, João, do Apocalipse, o céu se abre e uma voz chama, vem. Então, nós estamos no mesmo mundo da linguagem, das imagens. E para a gente entender essas imagens, nós vamos entrar nesse mundo, nessa porta de entrada aí, desse conjunto de compreensões, de símbolos e de experiências. Porque por trás desses textos, há a expectativa da experiência religiosa, né? Da experiência do êxtase, que é intuído no Apocalipse de João. Você tem ali indícios de experiências estáticas, o que não era incomum nas primeiras comunidades cristãs. As primeiras comunidades cristãs eram profundamente perpassadas pela experiência estática. Então, por que isso aqui? Por que eu estou indicando essas coisas? Para que a gente entenda esse texto como um texto literário, com uma linguagem muito própria,
com uma densidade de imagens e expectativas ligadas ao mundo cósmico. Então, você talvez me pergunte, quer dizer, então, Kenner, e o futuro? E a coisa do Apocalipse como futuro? Parece que a ideia do futuro no Apocalipse não é tão primordial assim. Tá? Quer dizer, o futuro pro apocalíptico é o futuro no qual o visionário está. Ali é o futuro, ali é o fim dos tempos, e é com essa linguagem que ele interpreta, inclusive, o seu tempo. Essa linguagem simbólico-narrativa, ela é um universo simbólico dentro do qual um movimento codifica sua identidade e interpretação da realidade. Então, a ideia do céu, de um mundo transcendente, de seres malignos em batalha, neste éon que está num processo de fim, em que forças cósmicas se encarnam em poderes políticos. Quer dizer, isso é um tipo de interpretação da realidade, o que gera uma identidade. Quem é essa comunidade que recebe o texto do Apocalíptico? É uma comunidade que está do lado dos seres angelicais, de Deus, enquanto o outro grupo está do lado do anticristo, do demônio, dos seres malignos, das trevas. Quer dizer, isso aqui é um tipo de sistema de significação que vai interpretando a realidade. Então, assim, o Apocalipse destina-se a apresentar circunstâncias terrestres à luz do mundo sobrenatural do futuro, para influenciar a compreensão e as práticas de sua audiência por dupla autoridade. E como que ele interpreta, né, essas circunstâncias? Ele interpreta usando uma linguagem típica deste mundo da apocalíptica judaica. E isso influencia práticas e produz uma reação natural que se espera. O que o João queria das igrejas que receberam o Apocalipse, né, o seu texto? João queria que essas comunidades se afastassem do sistema simbólico romano, se afastassem da compreensão da realidade típica do discurso da Pax Romana e se tornassem um grupo completamente separado dessa visão de mundo. Quando você olha os primeiros capítulos do Apocalipse João, o visionário faz uma crítica, por exemplo, à maneira como alguns em Tiatira se permitiam, liderados por uma figura chamada Jezabel, de participar de práticas de comercialidade de carnes sacrificadas. Para João, isso seria uma blasfêmia, porque estavam aceitando a compreensão, o sistema de compreensão de mundo do Império Romano. Então, essa linguagem é uma linguagem que constrói identidade e produz uma interpretação da realidade que rompa com a maneira e com o sistema de interpretar a realidade do sistema romano. Então, é uma imaginação contradiscursiva. Por quê? O poder, a abundância e a constância dos símbolos têm um propósito literário teológico. Eles criam um universo figurativo no qual os leitores podem entrar tão plenamente que a influência desse universo transforma a sua percepção de mundo. É aqui que está o ponto. O Apocalipse vai narrativizar uma série de ideias, imagens, para que isso produzisse uma imaginação sobre o mundo, né? Diferente da imaginação sobre o mundo presente no sistema do primeiro século, no sistema imperial, né? Especialmente ali na ideia, como a Pax Romana compreendia a cultura romana. Né? Quando a gente fala de Pax Romana, é aquela ideia que o mundo está numa ordem, né? O imperador é o centro e o mundo todo está bem ordenado. E esse imperador como centro, e um ser que representa os deuses, ele ordena e organiza o cosmos. O que o Apocalipse está dizendo não é isso que nós temos. Há, na verdade, um caos. E como o visionário João consegue descrever essa realidade, fazer com que ela se apresente como uma realidade caótica e não pacífica e não ordenada. Ele vai usar a linguagem apocalíptica.
E entre os caminhos para acessar essas informações, nós temos a viagem além do mundo. João tem acesso ao mundo transcendente, ele, 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 a ele é descortinado o espaço cósmico transcendente onde está Deus. Então, quando ele olha esse espaço e olha a realidade que o cerca, ele diz, está vendo? Ó, essa realidade, na verdade, é um caos. E como que ele consegue construir o Império Romano como um império de caos, não é? E não de ordem? Como que seu discurso descreve a realidade como uma realidade de caos? É isso que nós vamos ver no decorrer da nossa apresentação aqui. Então, você tem imagens de linguagem do caos na tradição judaica e como essas imagens são recebidas no Apocalipse de João, não é? O que o Balcão está dizendo aqui é o seguinte, que o Apocalipse de João, então, ele é um tipo de narrativização usando estratégias interpretativas de uma tradição que o precede. E é isso. Quando você olha o Apocalipse de João, não há nada de novo na linguagem do Apocalipse de João. Mas há uma estratégia interpretativa de uso de imagens que narrativiza essas imagens, especialmente as imagens ligadas ao caos, né? Então, essa descrição que o Balkan faz de que o Apocalipse ele aplica uma interpretação altamente disciplinada, empregando os métodos judaicos, isso é fundamental para a gente entender o Apocalipse de João, né? Aquelas imagens simbólicas são imagens que o visionário, e eu não estou dizendo aqui que a questão é só literária, não, tá? Eu pressuponho experiência religiosa por trás desse texto. Mas a experiência religiosa é narrativizada a partir da recepção de imagens e perspectivas e símbolos que brotam, por exemplo, da tradição judaica que lida com as cosmos. Vamos dar uma olhada nesses dois textos aqui, que são bem conhecidos, né? O texto de Daniel, capítulo 7, e Isaías 27. Né? Subiram do mar, e lembrando que esse conceito, a ideia do mar, né? O mar aparece no Apocalipse de João, em vários lugares importantes. Entre eles, no capítulo 13 do Apocalipse, onde tem a figura da besta que sai do mar, que é uma releitura de Daniel, capítulo 7. Né? E o mar é um conhecido tema ligado às narrativas que apresentam cosmogonias e o conceito de caos. Então, você percebe aqui em Daniel 7 que esses monstros caóticos que servem para fazer uma leitura da história humana, esses monstros estão ligados ao conceito do caos, da ideia de caos. O mar está ligado ao conceito de caos. Né? Esses monstros sobem do mar, como o Apocalipse 13, uma das bestas também sobe do mar. Em Isaías 27, você tem aqui algumas figuras que estão intimamente ligadas a esse conceito do caótico, da imagem do caos, né? Do caos que precede a ordenação do mundo nas cosmogonias. Né? Naquele dia, o Senhor, com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Isaías fala também, Senhor, encha-se de força, faça como fizeste no tempo dos primeiros nos primórdios, abra o mar, vença o dragão. Quer dizer, enfrente o caos, dilua o caos. Quer dizer, o mar e esses monstros marinhos ligados a essa imaginação do caos no mundo antigo. Um caos que precede a criação, um caos que é ordenado para que a criação aconteça. Então, você tem aqui atenção, ordem e caos, presente na literatura da Bíblia hebraica, o que não é estranho para a literatura do mundo antigo. Né? Você tem essas mesmas imagens no mundo antigo, e isso aparece também na Bíblia hebraica.
esse conceito de... Você vai encontrar isso em Jó também, né, obviamente, nos Salmos, em Gênesis, né? Você tem a ideia do caos e da ordem em Gênesis. Agora, essa ideia de uma tensão entre caos e ordem, e o mar como uma figura do caos, isso vai aparecer no Apocalipse de João, especialmente para que João possa interpretar a sua realidade. Essa ideia do caos e cosmos, ela vai também aparecer intensamente na literatura posterior, que é a literatura do Segundo Templo, né? Aqui um dos textos, o livro de 1 Enoque. Agora veja, o conceito de caos em 1 Enoque está ligado a um caos cósmico, né? Quer dizer, você tem uma ordem cósmica, as estrelas em seus devidos lugares, os seres em seus devidos lugares, céu separado da terra. Aí você tem um texto em 1 Enoque que vai falar da queda de estrelas ou de seres. 1 Enoque, capítulo 82. Olha o que o texto diz. Malaquiel, Elameleque, Milaiu, Adanahu, Tiassus, Elumeel. Os três que seguem os líderes dessa ordem, assim como os quatro, os que seguem à frente dos três líderes das ordens, os quais seguem depois daqueles líderes das estações que dividem as 4 temporadas do ano. O que esse texto aqui, para a gente entender o contexto desse texto? Na narrativa de Enoque, seres celestiais, seres angelicais, que aqui estão responsáveis por cuidarem das estrelas, dos ventos, da ordem cósmica. Eles caem. Essa queda produz, obviamente, de um sistema que entrou em caos, ordem. O romper dessas fronteiras produz uma desordem. E essa desordem é tratada na tradição enoquita como impuro ou impureza. Há uma antropóloga chamada Mary Douglas que diz que puro e impuro tem a ver com os lugares fixos onde as coisas devem ficar. Então, se você cruzou fronteira, tornou-se impuro. Os seres celestiais, aí é uma história longa, né, de seres celestiais que se atraem pelas mulheres e caem. Essa queda cria uma desordem e impureza, cria caos. É esse o conceito. E você tem aqui um texto, como o de 1 capítulo 15, que vai refletir exatamente isso, impureza e caos. Vocês, santos espirituais, vivem na vida eterna, tornam-se impuros com o sangue das mulheres, com sangue mortal, têm gerado os gigantes. Sangue humano produzindo carne e sangue, como fazem os que são mortais e perecedores. Porque os seres espirituais têm o seu lugar no céu, 1 Enoque 15, 4, 7. Ou seja, o lugar estabelecido cósmico na tradição enoquita e no judaísmo do Segundo Templo, o lugar para esses seres espirituais é o céu. Quando eles caem, então há uma desordem. Há desordem e pureza, isso na linguagem da apocalíptica do Segundo Templo. Só que aí, vejam, o livro de Enoque diz que Deus prende os anjos, pune e reorganiza o mundo. Essa reorganização, ela cria uma nova ordem. Olha atenção, caos, ordem. Caos, ordem. Seres no céu, seres no centro, na terra, e seres nas regiões profundas. Então, a reorganização do mundo, no imaginário apocalíptico, é que os seres estão no céu, os seres humanos e outros seres malignos e celestiais estão na terra, e um outro grupo aprisionado nas profundezas, nas regiões profundas. É por isso que você vai encontrar nos textos de Judas, em 1 Pedro, seres que são aprisionados e libertos para o julgamento. Eles são libertos porque eles estão aprisionados nessa nova ordenação que Deus realizou. Então, há uma reorganização apocalíptica. Então, você tem mar, seres que saem do mar, como um tipo de imagem do caos. Você também tem nesse mundo da tradição judaica a presença do caos estabelecido porque seres caíram do céu. E há uma reorganização. Seres ficam no céu, outros seres são deixados debaixo da terra para o julgamento, e seres
e seres ficam no meio disso, no mundo, né? Na história humana. Aí diante dessa imaginação apocalíptica, a gente consegue entender um pouquinho o que João está fazendo aqui usando esses símbolos. Apocalipse capítulo 13. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. Veja, você tem aqui monstros ligados ao mar, ao caos em Daniel 7, e monstros que lembram o caos em Isaías 27, todos ligados ao mar. Em Apocalipse 13, parece que todos esses monstros são conjugados em um ser só, que é essa besta que sai do mar. Quer dizer, para que o apocalíptico denuncie essa besta que sai do mar, chamando-a de caótica, de monstruosa, numa linguagem grotesca mesmo, ele se apropria ou ele relembra ou ele retoma várias imagens típicas da linguagem caos, cosmos da tradição judaica. Para fazer o quê? Para dizer o seguinte: não, César não é ordem. A Pax Romana é uma falácia, porque esse ser que sai do mar, que é o imperador romano, né? Que é o 666, né? Que está se referindo ao imperador romano, que é uma figura tratada como uma figura promotora da paz, da ordem. O Apocalipse diz, não, ele não representa a ordem, ele representa o caos. Aliás, o sistema romano é caos. Como que João faz isso? Lembra dos seres que caem do céu, que produz o caos? E seres que estão aprisionados na terra? Há várias imagens no Apocalipse de João de estrelas que caem do céu. O que essas estrelas que caem do céu estão denunciando? Estão denunciando que a Pax Romana, na verdade, é um discurso que falsifica a realidade, porque, no fundo, não há paz, há caos. E qualquer um que aceita esse discurso romano está, então, se filiando, se aliando e aceitando o caos. E aí você tem aqui a Apocalipse capítulo 9, que vai também pintar essa face, essa imagem do caos, denunciando o discurso romano, falando de seres que saem debaixo da terra. No início do capítulo, há um ser que cai, abre o poço, e do poço saem seres animalescos. Quer dizer, seres que caem do céu, seres que saem debaixo da terra. O que o Apocalipse está dizendo é o seguinte, ó, se instaura o caos no mundo. Tá? Não há ordem, o que há é caos. O discurso romano é um discurso que falsifica, porque o que nós encontramos no sistema romano, no fundo, não é ordem, não é caos. Aí João escreve isso para 7 igrejas e diz, olha, do lado de quem vocês ficarão? Qual discurso vocês aceitarão? Qual discurso vocês utilizarão para compreender a realidade? Aí ele diz, o discurso do Cordeiro e do Cristo, ou o discurso do Império Romano e o caos? Então, o Apocalipse de João acaba se tornando um lugar, um espaço mnemônico, né? Um espaço simbólico de denúncia à compreensão da realidade, ao discurso romano de instauração de paz. Mais do que uma descrição da realidade em si, o Apocalipse de João, nesse sentido, de forma simbólica, com uma densa linguagem apocalíptica, se apropriando dessas memórias que o precedem, denuncia o discurso do Império Romano, dizendo, não há ordem, o que há é caos. E essa linguagem caos, ordem, caos, como um sistema de compreensão da realidade e de denúncia ao discurso romano. Então, o que é o Apocalipse de João? É uma grande peça discursiva ou contra-discursiva, dizendo o seguinte, não se associem
não se aliem, não aceitem, não sejam coniventes com o discurso romano da Pax, porque no fundo, tem voz de cordeiro, mas é o dragão, é o caos. Aliás, o próprio conceito de dragão, no Apocalipse de João, é uma denúncia de que João está dizendo que o imperador e o império, todo o sistema religioso político é um sistema caótico e não de pax e de ordem. Então, o que seria o Apocalipse, a linguagem do Apocalipse? Uma recepção de uma série de memórias ligadas também à ordem e desordem, caos e ordem, para denunciar o Império Romano, ou o discurso do Império Romano, propondo um caminho, que é o caminho do martírio, a partir da figura de Jesus, que é o centro desse texto. É isso. No fundo, nós estamos diante de uma belíssima peça discursiva que está fazendo denúncias sérias a um jeito violento do ponto de vista da imposição de ideias de um discurso romano que é denunciado como falso, mentiroso, e propõe que os seus ouvintes se afastem dele, enrijecendo a identidade como separados dessa visão de mundo, dessa compreensão de realidade. Ok, você encerrou a fala? Pronto, agora acho que sim. Bom, muito obrigada, Kine, pela tua fala. Já surgiram várias questões ali que o Misael está anotando. Antes de eu passar para a Suiele, eu não tenho como não comentar, né? Eu sou da área da filosofia, e você prezou bastante por uma coisa que me é muito cara, as conceitualizações, né? Então, eu falar de termos e é necessário conceituar, até porque a gente tem públicos diferentes aqui, e trazer bem claro esses conceitos, que nada mais é do que a própria essência da palavra, a essência do que a gente está querendo dizer. Eu penso que isso ficou bastante esclarecedor para todos que estão aqui, mas não vou, né, prolongar muito a minha fala, só agradeço a princípio, e depois eu vou deixar mais espaço para as pessoas de fato perguntarem e a gente poder refletir melhor. Mais uma vez, obrigada. Agora a gente vai passar para a professora Suielen, nossa professora do curso. Ela é graduada em Teologia, mestre e doutora em Ciências da Religião, membro também da ABIB, Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, docente da Unimes e pastora na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E hoje a fala da professora Suielen tem o título, né? Os símbolos e atos simbólicos na profecia do Antigo Testamento. Vou passar a palavra para a professora Suielen, deixa eu só. Alguém está falando aqui, deixa eu só silenciar, identificar que está com o microfone aberto. Eu acho que eu consegui já. Suielen, por favor, pode começar a sua explanação. Obrigada, professora Juliana. Boa noite a todas e todos. Prazer a gente estar aqui, a gente dialogar um pouquinho, né, em algumas outras perspectivas. Eu vou sair um pouquinho dessa linguagem apocalíptica, porque dava para a gente ir aprofundar em muitas coisas, mas eu quis trazer, né, para a gente pensar esse tema desses atos simbólicos, né? Os textos que dizem ao profeta, vai e come um bolo de cevada assado nas fezes. Sim, esse texto existe na Bíblia. Né? Então, para a gente pensar nisso na linguagem e entender, né, esse texto. Então, vou compartilhar aqui, né, fiz uma apresentação para a gente organizar um pouco as ideias, né? Então, para a gente pensar então, os símbolos e os atos simbólicos na profecia do Antigo Testamento. Então, primeiro, para a gente pensar a Bíblia enquanto texto, eu acho que essa é uma conceituação importante para a gente entender essa dinâmica entre dados históricos que contenham ali, porque a gente tem textos que trazem informações históricas, mas a Bíblia não é um livro de história factual. A gente não pode ler a Bíblia e entender como se Deus tivesse criado o mundo ipsis litteris ali, um dia por vez, mas aí a gente vai chegar no capítulo 2 e Deus está criando o mundo de novo. Né? Então, assim, é importante a gente perceber
que a Bíblia é um livro, né, de textos, né, de fé, que vão partir de diversos modos, a partir de experiências religiosas, de pessoas que vão escrever, de narrativas, de memórias que vão ser contadas e recontadas, né, de grupos sacerdotais que vão pegar e vão organizar essas memórias, escrever essas memórias, e aí eles vão registrar conforme o que lhes convém, né? E aí eu gosto muito do Paul Ricoeur quando ele fala que toda narrativa é seletiva, porque você escolhe, intencionalmente ou não, o que narrar e o que esquecer. E a grande maioria das vezes é intencional o esquecimento. Você deixa de lado algumas coisas para a história ficar muito mais interessante. Então, para a gente perceber isso, né? Então, a gente vai tratar a partir dessa perspectiva da linguagem, de entendendo, né, a Bíblia como um texto riquíssimo e que usa diversos recursos. Nós temos e vimos, né, um deles, que é esse gênero literário do apocalíptico, né, o Apocalipse. Então, a gente tem esse um recurso, mas a gente tem muitos outros. A gente tem novelas, a gente tem contos, a gente tem sagas. Há vários recursos da linguagem utilizados no texto bíblico, e é importante a gente entender para poder fazer uma interpretação mais adequada. Porque quando a gente leva para a literalidade, saem interpretações equivocadíssimas. Então, assim, é importante a gente perceber, a gente ter essa noção do nosso ponto de partida, de um ponto de partida de um texto que usa diversas figuras de linguagem. Então, a gente tem metáfora, a gente tem ironia. Então, assim, é um texto riquíssimo. Então, é muito importante a gente entender e ter essa concepção que é um texto que vai partir do ponto de vista da fé. Ele não está, os textos bíblicos não estão preocupados em relatar a história como se fosse o jornal da época do reinado de Davi, por exemplo. Embora ali o livro dos reis queiram fazer uma boa propaganda de Josias, mas não exatamente como aconteceu. É uma propaganda. Então, a gente vai trabalhar nessa perspectiva. Então, para a gente entender, o ponto de vista que eu parto para a gente entender a questão de símbolo, é a partir do substantivo grego mesmo, do símbolo, que é essa ideia dessa junção de duas coisas. Os gregos, quando faziam contratos, eles quebravam a cerâmica ao meio, e para que quando depois fosse fazer o contrato valer, essas partes das cerâmicas se juntassem. Então, essa ideia do símbolo, essa ideia dessa junção de duas coisas, de um significado que ganha um outro significado, um outro sentido. Nunca o sentido é apenas o sentido primário. E o símbolo, ele sempre vai partir, e aí o que o croato, o Severino Croato trabalha muito, sempre vai partir como essa linguagem, como essa forma de expressar essa experiência religiosa. E ela não por mais que a gente possa encontrar semelhanças, ela não vai ser igual, idêntica para todo mundo, porque é experiência. Então, essa questão de entender o significado do símbolo passa por essa subjetividade. Então, assim, o símbolo, ele não nasce um símbolo. As coisas são constituídas símbolos através da experiência. E um exemplo disso, que a gente pode perceber nos textos do Antigo Testamento, e aí eu vou ficar com o recorte no Antigo Testamento, é o texto de Gênesis 28, ali o finalzinho do 18 e 19. Pedra. A gente olha para uma pedra, pedra. Mas a partir da experiência religiosa ali, a gente tem a narrativa contando do sonho de Jacó, que ele sonhou e viu anjos subindo e descendo pela escada, e acordou depois desse sonho, e ali ele colocou uma pedra e disse que a partir de então o lugar se chamaria Betel, porque Deus estava ali. Então, a pedra já não é mais pedra tão somente, ela se torna esse símbolo da presença divina. E quando a gente vai
Entendendo isso, né, a gente olha para a arqueologia, muitas das representações das divindades encontradas em Israel, em Judá, eram representadas por pedaço de pedra erguida, né, as estelas, as chamadas matzebot, né? Então, é um pedaço de pedra erguido porque é esse símbolo dessa representação da presença da divindade. Então, a pedra não é só pedra, né? A partir da experiência dessas pessoas, a pedra então se torna essa representação, esse símbolo da presença divina no local, né? E o símbolo também, ele é polissêmico, né? A gente pensar o fogo enquanto símbolo religioso, ele pode tanto ter características de destruição, Papel para mim me dá. né? Como também características de purificação, né? De entender o fogo, né, como aquele que vai purificar o metal, né? Mas ele também pode ser visto como esse símbolo de... Perdi meu título para o cinema. Perdi? Eu não sou ninguém, né? Eu estou mutando, mas tem alguém que está abrindo toda hora. Eu vou pedir por gentileza que fechem os seus áudios, tá? Eu estou mutando, mas tem gente que está abrindo enquanto eu estou mutando. Então, por favor, vamos manter só a professora falando nesse momento. Obrigada. Então, e o símbolo, né? Essa é uma característica interessante que o Proato trabalha, que o símbolo ele é pré-hermenêutico, né? O símbolo ele não é um texto ainda, né? Você não vai olhar para o símbolo e já querer exatamente a sua interpretação. Ele é um objeto, um acontecimento, uma pessoa, uma realidade experimentável que está carregada de transsignificação. E aí, pelo fato de sugerir, evocar, o símbolo vai exigir o ato posterior de interpretação. Então, primeiro se tem o símbolo, depois se interpreta, né? Às vezes a gente quer atropelar os passos e querer sair interpretando todas as coisas, e muitas vezes apenas com as vozes da nossa cabeça, né? Mas é importante a gente entender para quando a gente olhar para os textos bíblicos, né? Até quando a gente voltar a reler, né? Como o professor Kenner aqui explanou o Apocalipse de João e toda essa riqueza, né? Simbólica que se tem, né? Isso é muito importante a gente compreender. Então, quando o símbolo é interpretado, a sua reserva de sentido vai emergir de forma de relato. Ou seja, o símbolo, né, a interpretação do símbolo não é para explicar, mas sim para relatar a experiência. Então, quando se usa, né, toda essa linguagem simbólica que se tem no Antigo e no Novo Testamento, a gente precisa entender que é esse relato de experiência, e não essa explicação para dizer exatamente como A ou B aconteceu. Então, ali aquela experiência de Jacó, de Gênesis 28, então está dizendo exatamente, explicando como aconteceu que Betel, então, passou a ser cidade do rei de Israel Norte. Mas está explicando, está relatando uma experiência que depois, né, na compilação das narrativas e tudo mais, a gente sabe que tem os interesses ideológicos em se encaixar ou não uma narrativa aqui, a outra ali, né? Porque são memórias muito antigas que depois formam e se encaixam, e a gente tem aí o Pentateuco como conhecemos, né? E o símbolo, então, enquanto linguagem, né, ele possui essa função social, porque o símbolo ele faz parte da comunicação, né, a linguagem simbólica, e é também um criador de vínculos, né, das pessoas que se aproximam por entender, né, e compreender esses significados, e aí a gente pensando nisso a partir da questão da experiência religiosa, né, de pensar a partir da fenomenologia da religião, a gente entendendo isso, né? Então, assim, pensar no cristianismo. A cruz vazia, principalmente, você vai ter essa criação de vínculo entre pessoas que são evangélicas protestantes. Se você pega a cruz com Cristo, né, o crucifixo, já vem muito mais essa relação de vínculos de pessoas católicas romanas.
protestantismo, dentro do meio evangélico, entende que a cruz vazia, né, o entendimento do símbolo é diferente, né, porque Cristo já ressuscitou, não está mais ali. Para a gente entender essa dinâmica do símbolo como criador de vínculos. E aí nós entramos, então, né, nos atos simbólicos proféticos, né, que são textos que vão trazer, e aí espalhado, né, no corpo profético, né, do Antigo Testamento, que o corpo e a performance do profeta, e infelizmente as profetisas aqui, abrindo um parênteses, a gente tem 3, 4 relatadas, e assim, brevemente, a gente não sabe muito bem o que elas fizeram, né? Então a gente tem Miriam, Débora, Ulda e Noadia, e a gente não sabe, e a mulher de Isaías, sem nome, mas que era profetisa, a gente não sabe exatamente muito o que elas fizeram, apenas a menção. Então, o que a gente tem de relatos, né, de textos escritos, é sobre que o corpo e a performance do profeta são meios de comunicação. Então, eles não apenas falavam, né, a palavra de Javé, como o texto nos informa, como está relatado, né, que as suas falas eram falas, eles eram tidos como mensageiros da própria divindade, mas os seus atos também, o seu corpo, a sua performance, também eram meios de comunicação. E eram utilizados principalmente quando eles precisavam persuadir a audiência, precisava convencer que aquela fala que eles estavam dizendo era importante, precisava ser ouvida. Então, eles vão e fazem uso, né, dos atos simbólicos, então, para que persuadisse, então, a audiência. E modos estruturais, né, em questão de linguagem, normalmente, a ação simbólica vai seguir a sequência da instrução de Yahvé para realizar a ação. Então, o texto vai dizer, olha, Yahvé está mandando, Yahvé está mandando. Aí, o relato da execução, então, o profeta vai lá e faz. E terceiro, então, vem a interpretação. Então, a interpretação da ação simbólica, né? A gente tem a ordem, a gente tem a execução do ato simbólico e depois, então, essa interpretação que o texto mesmo já diz, né? Não fica essa questão assim, olha, agora você interpreta. Não, o texto já diz, aí o nosso caminho é outro. E que isso tem a ver para os dias de hoje. Mas a gente vai ficar nessa primeiro estado de entender, né, o texto. E aqui a gente tem um exemplo, texto de Isaías 20, que vai dizer, então a gente tem a primeira ordem, né? Então, naquele tempo, Yahvé mandou essa mensagem a Isaías, filho de Amós. Vai, desata o pano grosseiro de teus lombos e tira as suas sandálias dos teus pés. E aí a gente tem, né, o verso seguinte, né, que é esse momento em que o profeta vai e faz aquilo que foi ordenado. Assim ele o fez e saiu despido e descalço. E aí o terceiro momento, que é a interpretação, né? E aí o texto, né, coloca aqui na própria boca de Yahvé, trazendo, então, a interpretação daquele ato do profeta. Então Yahvé disse, assim como meu servo Isaías andou despido e descalço, em um período de 3 anos, como sinal de mau agouro contra o Egito e a Etiópia, assim o rei da Síria levará os egípcios em cativeiros e os etíopes para o exílio, tanto os novos como velhos, despidos, descalços e com as nádegas expostas. Os atos simbólicos, eles sempre vão trazer, né, em sua grande maioria, algo para trazer essa noção de incômodo, né, de falar, opa, peraí, o profeta andou nu? É isso mesmo que a gente está lendo? Né? Então, traz esse desconforto, porque é nessa questão, né, dessa função do ato simbólico de persuasão, de fazer com que o povo ouvisse e entendesse aquilo que o profeta estava dizendo. Né? Porém, essa ordem ela pode estar alterada, né? Ela pode ser ter alguma inversão. Texto de Oséias, né? Então a gente tem a ordem divina. Quando pela primeira vez o Senhor falou a Oséias, o Senhor disse a Oséias: vai, toma para ti uma mulher de prostituição e filhos de prostituição. E aí a gente tem a interpretação antes da execução do profeta.
pois a terra se desviou de seguir o Senhor. E aí a gente tem, então, a execução do profeta do ato simbólico. Assim foi ele e se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela concebeu e lhe deu um filho. Né? E aí toda a narrativa do livro de Oséias segue, né, a partir desse ato simbólico, né, desse casamento com uma mulher de prostituição, como diz o texto, mas quando a gente vê falando de Gomer, não tem nenhum aditivo a respeito de Gomer. E fazendo um outro parênteses aqui, né, e a própria questão do zonar no hebraico, né, ele pode sim trazer o significado de uma pessoa profissional do sexo, mas também como uma mulher autônoma, que não dependia do marido, da casa, dos pais. Ela tinha a sua profissão e a partir dela ela se sustentava, como a gente pode perceber isso em Raabe, né, que era muito mais uma costureira, né, do que as interpretações sobre a sua designação de zonar, né, trazem como prostituta. Né? Então, assim, só um parênteses aqui, né, mas para a gente voltar na ordem do ato simbólico aqui, é o que vai mover todo o livro de Oséias. Todo o livro de Oséias ele vai ser pautado nessa relação, desse distanciamento, dessa traição do povo de Israel com Javé. Então, e é sempre usada essa linguagem de prostituição como infidelidade do povo para com Javé, né? E para com os preceitos de Javé. Então, não é somente a fé, é a questão das injustiças sociais, a questão da fome, da desigualdade, né? De cada vez a corte, a monarquia se enriquecer. Então, isso vai permear, né, todo o livro de Oséias, né? Então, assim, esse ato simbólico que começa ali no primeiro capítulo, ele ecoa por todo o livro. Né? E alguns atos simbólicos, eles fazem parte dessa rotina diária do profeta, né? De coisas que uma pessoa normal faz, uma pessoa, qualquer uma, né? O profeta também preparava e comia a sua refeição, né? Ou usava roupas, comprava roupas, né? Mas o objetivo do ato simbólico é comunicar, né? É falar, é transmitir aos seus ouvintes, né? E aos ouvintes posteriores que, né? Os leitores, melhor dizendo, que leriam os textos depois, mas principalmente para essa audiência daqueles que estavam ouvindo, né? As performances dos profetas. E muitas vezes com essa forma de provocar espanto. E aí esse texto de Ezequiel 4, de 9 a 12, que é a orientação de Javé, que manda Ezequiel, então, fazer um bolo de cevada e cozinhar ele com fezes, as fezes queimando e cozinhando o bolo, nesse sentido de trazer essa fala e dizendo que é assim que Javé irá fazer com o povo de Israel, que foi parar no exílio por conta da culpa e do pecado, né? A interpretação teológica que o livro de Ezequiel faz sobre o exílio da Babilônia. E o texto de Jeremias, né, conta que Jeremias, Javé mandou ele comprar uma echarpe, né, um cinto de linha, melhor dizendo, de linho, e aí mandou ele esconder numa pedra e deixar apodrecer. Né? O normal seria o comprar e usar, algo cotidiano de se fazer, mas nos atos simbólicos ele parte do cotidiano, mas ele traz algo novo, inovador, surpreendente e espantoso, né? Você compra um cinto para deixar apodrecer por dias e dias e dias no meio de uma pedra, que isso significaria então a podridão do povo de Israel, porque não estão ouvindo as palavras de Javé. E, de modo geral, né, a teologia dos atos simbólicos, proféticos, eles vão apontar para esse castigo divino como consequência do não ouvir a palavra de Yahvé. Né? Essa forma que as estruturas literárias apontam. Né? Então, o profeta está falando, o povo não ouvindo, e aí, então, ele vai e faz o ato profético como essa tensão de persuasão, né? E aí é sempre nessa perspectiva, olha, eu estou fazendo isso porque vai acontecer, né? E aí essa interpretação teológica que eles fazem das consequências
como esse castigo divino, porque as pessoas não ouviram a palavra de Yahvé. Esse é o recurso, né, literário que eles utilizam para então trazer, fazer uso desses símbolos para transmitir uma mensagem. Né? E aqui as referências que a gente utilizou, e muito obrigada. Muito obrigada, Suelen, pela sua colaboração aí na explanação de alguns conceitos também. Algumas coisas para deixar um pouco mais claro sobre o que a gente está falando nessa questão da simbologia bíblica. Mas agora eu vou passar a palavra para o Misael, porque tem algumas perguntas no chat, ele já estava organizando aí. Então, Misael, gostaria só que você colocasse as perguntas e para quem que é, para que a gente tivesse um tempo aí para refletir um pouquinho juntos, tá bom? Palavra contigo, Misael. Bem, boa noite a todos e todas, né? Agradecer a organização, a todos que estão aqui presentes também, parabenizar os professores, né? Especialistas na área, o Kenner. Faz um tempo que, na verdade, eu vi o Kenner, acho que uma vez pessoalmente, lá na Metodista. Estava com o professor Francisco também. Mas ele é bem conhecido aí no mundo né, do métier cristão, evangélico, principalmente, né? Tem já colocado no currículo, né? Escrito aí sobre os evangélicos para grandes meios aí de comunicação também. E foi excelente, duas palestras excelentes. Quase fico decepcionado porque o Apocalipse não tem uma questão política, brincadeira. Mas é interessante como que essa leitura, né, ela está muito presente, assim, foi muito legal ouvir essa visão literária e também esse questionamento, né, da questão política do Apocalipse. Mas, enfim, gente, eu não vou ficar dissertando, eu vou fazer as perguntas e ser objetivo, né, aqui nessa questão. Né, foram colocadas, tem muitas perguntas, né? O pessoal está bem empolgado aqui, você vê que o tema suscita, né? O tema do apocalipse, da apocalíptica, né? Então, a gente vai tentar sintetizar também algumas questões para facilitar, né? Primeiro, por exemplo, uma primeira pergunta sobre o gênero literário, né? Sobre a cópia, né? Tanto o Fernando quanto Lisanias, né? Eles perguntam, né, sobre o gênero literário, se ele surgiu dentro do judaísmo ou foi copiado, né, de outros povos. Na verdade, as perguntas são um pouco diferentes, mas elas essencialmente colocam essa questão da influência literária de outros povos. Então, essa é a primeira pergunta que eu coloco, aí depois eu trago as outras. Tá bom. Obrigado aí por essa questão e pelas demais que foram postas. Só uma coisa aqui com o professor Israel, da política, né? Quer dizer, tem política no Apocalipse, né? Mas é uma teopolítica, né? Uma política... quando o Apocalipse faz uma crítica ao discurso romano, é uma crítica política, do ponto de vista de uma crítica ao jeito como o discurso romano interpretava a realidade, né? Especialmente a Pax Romana. A Pax Romana era um discurso político, né? Era um discurso político, assim. Talvez a gente não faça tanto mais hoje, ligar o Apocalipse a uma perseguição literal que está acontecendo e eles estão ali resistindo a essa perseguição sangrenta, Domiciano quase como um ditador latino-americano, que eu acho que tem seu lugar também, óbvio que tem, mas a crise do Apocalipse está mais no nível das relações simbólicas, religiosas e políticas com Roma do que uma resistência, uma perseguição.
A Della Collins vai dizer, inclusive, que o Apocalipse produz crise. A ideia é produzir uma crise nos seus ouvintes. Tipo assim, ó, cuidado, hein? Vocês estão aí sendo seduzidos por esse discurso integrador do Império Romano. Cuidado, porque daqui a pouco esse mesmo que te integra, que te beneficia, que te dá um lugar no mundo, daqui a pouco ele vai mostrar sua face violenta, etc. Mais ou menos, eu acho que foi bom você dizer isso, porque pode parecer mesmo que eu estou dizendo que não tenha política no texto, que não tenha crítica social, tem, mas é no nível discursivo, né? No nível da visão de como o sistema romano interpretava a realidade, como especialmente os discursos ligados aos poetas romanos e à tradição literária romana, tratava o império como uma espécie de centro do mundo, ordenador de todas as coisas, que é típico aí do que nós chamamos de Pax Romana. É político, mas é um político não naquela perspectiva de uma crise de perseguição que eles estejam resistindo, né? Sobre o gênero, assim, há uma discussão de onde vem a apocalíptica judaica, né? De onde surge? Aí, durante um bom tempo, figuras como Paul Hanson vai dizer que a apocalíptica é uma ressignificação da profecia, o que é muito pouco. Você tem hoje já, assim, tem desde a década de 80, né, um texto do John Collins, não é? Apocalyptic Imagination, né? Imaginação apocalíptica, que vai falar da matriz da apocalíptica. Ela é resultado de uma série de ideias, né? Você tem a sabedoria, você tem as tradições de sabedoria, as tradições proféticas, vocês têm os textos cananeus, ligados à tradição religiosa cananeia da Palestina, a linguagem mesopotâmica, grega, persa. Então, a apocalipse judaica é uma síntese de uma série de expectativas, ideias, memórias, não é? Especialmente porque se tem um certo olhar pessimista sobre a história, né? Se você tem aí uma expectativa de uma transformação na história, a linguagem apocalíptica, a literatura apocalíptica vai começar a romper com isso, criando mesmo um sistema bem dualista de que este mundo é mau e só um outro mundo vindo de lá para cá para resolver. Daí vem a questão do Messias, do céu, do inferno, o reino de Deus, demônios, porque os demônios entram nessa economia e não há ideia de demônios antes da literatura apocalíptica. Então, os apocalipses, enquanto gênero literário, eles são resultados aí de uma série de conceitos e de ideias de outras culturas. Nós temos literatura apocalíptica em outras culturas. Por exemplo, nós temos a apocalíptica persa, né? Há uma série de trabalhos que dialogam Daniel com a tradição dos 4 galhos do mundo persa, né? Então, você percebe que há, sim, tradição apocalíptica fora da tradição judaica, no mundo persa. Então, essa apocalíptica judaica, ela acaba traduzindo uma série de perspectivas de outras culturas. Só foi possível surgir esse tipo de literatura no judaísmo, obviamente, no contato com o mundo persa, no contato com o mundo grego, mas não só. Você tem aqui a presença de conceitos e de ideias da tradição egípcia, sírio-palestinense. Então, sim, nós temos uma literatura apocalíptica fora do judaísmo, você tem aqui o mundo persa. Você tem uma linguagem que lembra as imagens da literatura apocalíptica no mundo grego, no mundo mesopotâmico também. Então, não é uma literatura só da tradição judaica, e tem, sim, temas e ideias que são traduzidas de outras culturas. Bem, né? Você vê como que só falando, né? Como é que é o processo psicológico da gente, né? Eu já automaticamente ficou bem claro na colocação que existe uma questão política, mas às vezes a gente está
tão ligado a essa leitura já de que a política estaria na perseguição, que você Uhum. acaba, né, esquecendo que você falou da Pax, né, de todo aquele conflito com os poderes. Mas obrigado, foi legal para trazer esse esclarecimento. Também a outra questão, nós temos aqui muitas questões, eu estou tentando sintetizar, né? Por exemplo, tem a questão, de novo, do Lisanias, né? Da Pamela e do Rafael, que eles falam sobre a linguagem apocalíptica, né? Você já tratou um pouco sobre isso. Então, por exemplo, o Lisanias coloca sobre a linguagem de Jesus e Paulo, né? Qual seria o seu entendimento? Uhum. E a Pamela, né, fala sobre o estilo de escrita, né, que você já tocou também, se ele teria sido influenciado pelo Apocalipse de Abraão, né? E o Rafael também, que há uma diferença bem evidente de escrita do Evangelho de João em relação ao texto de Apocalipse. Aí entra a questão da autoria, né, porque existe a tese de que o Apocalipse de João teria sido escrito pelo apóstolo João, né? E aí, em que medida ele pergunta, né? Isso pode ser colocado, né? Na medida em que existe uma linguagem distinta. E aí, se essa diferença estaria no gênero literário. Eu sei que é muita coisa, mas elas falam um pouco, acho que, dessa questão justamente do gênero, a não ser a da Pamela aqui, que fala um pouco sobre a influência do Apocalipse de Abraão. Vamos lá. São duas perguntas gigantescas, assim, mas É, a primeira sobre Paulo e João já mereceria uma outra comunicação, né? Uma outra palestra, que é a relação da apocalíptica judaica com o Novo Testamento, né? Tem, assim, né? Você tem autores que vão dizer que a apocalíptica judaica é a mãe do Novo Testamento. Por que isso? Porque você tem a Bíblia hebraica, né, que é muito discreta com uma série de temas, ou talvez até temas inexistentes na Bíblia hebraica, como ressurreição, demônios, seres angelicais, um dualismo rígido, céu e inferno, que são coisas inexistentes na Bíblia hebraica. Você chega no Novo Testamento, o Evangelho de Marcos tem mais demônios do que gente, né? Tem demônio entrando até em poro. Você lê Paulo, Paulo fala que vai ao terceiro céu, que fala em línguas, que profetiza, que são temas típicos da experiência religiosa apocalíptica. Que há um período aqui, né, que nós chamamos de judaísmo do segundo templo. No judaísmo do segundo templo, vão surgir esses textos, essas imagens, que vão ser importantíssimas para entendermos o Novo Testamento, por uma razão básica. Os cristianismos das origens pertencem ao judaísmo do segundo templo. Então, isso que nós chamamos de cristianismos das origens pertence a esse contexto aqui, imaginário, literário, teológico, no qual temos o surgimento e a proliferação da literatura e da linguagem apocalíptica. Então, o Novo Testamento é perpassado por temas fundamentais, e esses temas são temas possíveis por conta da apocalíptica judaica. Reino de Deus, Messias que vem do céu e traz a salvação, céu, inferno, tudo isso é tema da apocalíptica judaica. Surge no judaísmo a partir da apocalíptica judaica. Um tema importante, que a gente fala pouco, dos espíritos aprisionados que serão julgados no fim dos tempos. Tudo isso é linguagem apocalíptica. Então, para você entender o Novo Testamento, Paulo e os primeiros movimentos em torno de Jesus, a apocalíptica judaica é fundamental. Há um autor chamado Gabriel Bocatini que vai dizer, inclusive, que o movimento de Jesus era um movimento enoquita. Por que o movimento enoquita? Porque você tem coisas da tradição enoquita que encontramos nos evangelhos e no Novo Testamento. Participei ontem mesmo de uma banca lá na UMESP, em que o Félix, Marcelo Félix, Márcio Félix, estava defendendo a relação de 1 Enoque com Mateus. Então, assim, acho que é meio que indiscutível essa coisa de que o pano de fundo das ideias do Novo Testamento é a apocalíptica judaica.
Veja, o Evangelho de Lucas, ou até mesmo Mateus, Jesus entra, já é levado no espírito para o deserto, entra numa batalha cósmica com Satã. Isso é linguagem apocalíptica. Você tem lá o rico e o Lázaro no mesmo espaço, isso é 1 Enoque, capítulo 22. Paulo vai ao terceiro céu, isso é Testamento de Abraão, isso é 1 Enoque, toda literatura apocalíptica do Segundo Templo. O exorcismo como símbolo da chegada do Messias. Você tem o livro de Jubileus, que diz que uma parte dos demônios ficaram soltos no mundo até que o Messias viesse para julgá-los. E lembrando que há uma literatura bem próxima também, que é a literatura de Qumran, que é uma literatura perpassada por linguagem apocalíptica, e hoje as pesquisas mostram a relação entre Paulo e os textos do Mar Morto, né? Então você tem aí um mundo imaginário. A linguagem neotestamentária de Paulo, a forma como Jesus foi interpretado pelas comunidades, isso tudo é perpassado pela imaginação, pela literatura apocalíptica, pela linguagem apocalíptica. Seria impossível entender o Novo Testamento se não considerarmos a linguagem apocalíptica. Sim. Por exemplo, quando Paulo das trevas para a luz, desta era mais isso, quer dizer, é uma ressignificação das tradições apocalípticas. A diferença é que a expectativa apoteótica da apocalíptica judaica era que o Messias viria, obviamente não se imaginava que morreria, não há expectativa de ressurreição do Messias na tradição apocalíptica, e que esse Messias viria e instauraria o novo éon. Quarto Esdras, que é um texto apocalíptico, diz: o mundo foi criado em a criação foi de 2 éones, um éon mau e um novo éon bom. O Messias vem e instaura o novo éon. Na tradição cristã, há uma crise, né? Do judaísmo cristão, uma crise porque o Messias morre. E depois há a proclamação da sua ressurreição. Então, há uma releitura da literatura apocalíptica a partir do evento Cristo, né? O conceito mesmo de ressurreição no fim dos tempos. Daniel fala dos masculinos se tornarem estrelas. Isso é bem embrionário. Quem vai falar de ressurreição mesmo, pela primeira vez, é 1 Enoque, de forma muito indiscutível. Então, demônios, dualismo, reino de Deus, Messias, céu e inferno, tudo isso é linguagem apocalíptica. Tudo isso tem como pano de fundo. Então, podemos falar que o cristianismo das origens, ou os cristianismos das origens, eram movimentos apocalípticos. Obviamente, Paulo era um visionário apocalíptico, como o pessoal costuma dizer. Antes de ser um teólogo reformado, estava mais para ser um visionário apocalíptico, cheio de êxito, também pentecostal, assim, sabe? Então, Paulo está mais para um estático apocalíptico pentecostal do que um reformado calvinista, mas isso aí já é uma outra história. Agora, claro que isso é um anacronismo bobo aqui que eu estou brincando, né? Sobre João, obviamente que o que nós temos sobre o visionário do Apocalipse de João? Primeiro que é um texto apocalíptico não pseudepigráfico, que já é uma renovação, porque todos os outros livros apocalípticos são pseudepígrafos, né? João não. João é o visionário e ele escreve texto. Segundo, ele diz que é um profeta que tem visões estáticas, conhecido pelas 7 igrejas, nós percebemos que ele é conhecido pelas 7 igrejas na Ásia, e que está em Patmos por conta das visões. Ele não está preso, ele não é um prisioneiro romano. Patmos não é uma ilha para prisioneiros. Patmos é uma região bem movimentada na época, não é um calabouço, né? Então, assim, ele é um itinerante, vive experiências estáticas, ele se diz ser profeta. Então, ele é um profeta itinerante carismático. E que se chama João. Obviamente que não é o apóstolo João, né?
Aliás, o Evangelho de João também não foi escrito por João, o apóstolo, né? Você tem no final do Evangelho a ideia de uma comunidade, né? Nós que testemunhamos que o filho do o que o discípulo amado nos transmitiu. Então, você tem o Evangelho de João é resultado de uma comunidade. O Evangelho de João não diz que João é o autor, então a tradição diz isso. Então, mas é um texto né? Tem aí o famoso texto do Raymond Brown. E o Apocalipse de João, obviamente, não é do apóstolo João, né? Ele pertence à tradição que a igreja aplicou a João, mas não é o apóstolo João. Aquela história que ele saiu de Patmos, foi jogado num tanque de óleo fervendo. Isso é típico da tradição dos Atos Apócrifos de João, texto posterior, né? Então, quem é o autor do Apocalipse de João? É um profeta visionário conhecido pelas igrejas na Ásia, provavelmente um itinerante, típico daqueles primeiros movimentos de Jesus. É um cristão da segunda geração, e não tem nenhuma relação com a comunidade apostólica, com o cristianismo apostólico. Então, dificilmente seria o apóstolo João. Há temas comuns no Evangelho de João e no Apocalipse? Sim. A ideia do verbo, por exemplo, aparece lá, né? Mas também há muitas ideias, temas, perspectivas que distanciam o Apocalipse do Evangelho. Alguns chegam até a falar em uma escola joanina, mas isso não. Um visionário, um profeta conhecido na região da Ásia. Muito bom, né? Bastantes esclarecimentos. Tinha uma última pergunta que eu até pensei em fazer, eu não sei como é que está o nosso tempo aí. A pergunta de uma pessoa e junto com até uma fala que a professora Juliana comentou, que eu acho que seria muito interessante, né? Por isso estou perguntando em relação ao tempo, porque, né, é em relação justamente a relação desta imagem, né? Parece que quando você lê, às vezes, quem lê literatura grega, outras literaturas de outros povos, apesar da apocalíptica ter surgido, né, nesse ambiente, nessa coisa do segundo templo, mas essas imagens, né, que você vê no Apocalipse, parece que existem em outras culturas, outros povos, né? Então teve uma pergunta também, meio que nesse sentido da Pamela, né? Que também existe, talvez, a ideia de outro mundo, do fim do mundo em outras civilizações, né? Então, como que isso estaria relacionado com com Apocalipse? Tinha fechado o microfone, desculpa. Ah, A sim. Apocalipse judaica, ela tem influência. Quando eu falo influência, assim, como que aí me volta a discussão sobre o Apocalipse de Abraão, não é influência no sentido literário, assim, sabe? Como alguém tivesse o livro na mão, copiando, entendeu? Influência enquanto ideias que circulam na cultura, né? Ideias que circulam na cultura e que ajudam na gramática da linguagem, né? Porque a linguagem ela vai respirar os sistemas simbólicos de determinados momentos da história. Sistemas simbólicos que dialogam com imagens, contextos próximas de quem é o falante, de quem produz, como também imagens antiguíssimas, né? Você tem nos símbolos do Apocalipse de João ideias que estão lá ligadas aos mitos cosmogônicos de caos e cosmos, né? Então, e como tem também a lógica, os temas do Império Romano, né? Dos Jogos Romanos. Esse livro aqui, por exemplo, Espetáculos do Império, do Christoph Fillingus, Monstros, Mártires e o livro da Revelação, ele vai provocar, porque vai nos tirar um pouco da tradição judaica para entendermos o Apocalipse e nos lançará nos Jogos Romanos para a gente entender
as imagens que estão no Apocalipse que pertencem à cultura romana. Por isso que não é uma fonte só, né? Não é um lugar só. São vários sistemas de significação que vão entrando nessa rede essa rede narrativa do Apocalipse de João. Então claro, você vai ter essas coisas em outras culturas. Há um livro, né? Esqueci. Tem esse tema, Caos, Cosmos e o Mundo que Virá. É um texto bem conhecido, clássico, que vai mostrar exatamente essas tradições de renovação do mundo, de reformulação do mundo. Agora, é interessante que nessas outras culturas, essa renovação é uma renovação cíclica, né? Você cantarola os mitos cosmogônicos no fim do ano para que o mundo seja recriado e volte a funcionar normalmente e tal. O Apocalipse não é assim, o Apocalipse não é cíclico. A estrutura literária é de retomadas, mas tem um telos, assim, né? Tem um fim, né? Você tem o capítulo 1 a 3, que são as cartas, 4 a 12, uma narrativa da história completa, 13 a 22, uma outra narrativa da história completa. Vai e volta, mas vai e volta só do ponto de vista literário. Não vai e volta numa recriação cíclica. Isso não acontece no Apocalipse de João, como acontece nos outros textos do mundo antigo, de uma recriação, de uma espécie de movimento cíclico. Criar, recriar, caos, cosmos. Tal. Isso não está no Apocalipse. Mas sim, você vai encontrar assim, nas outras culturas as expectativas de uma renovação do cosmos. E uma renovação contínua, né? De destruição e criação, destruição e criação. E a tensão de que a destruição pode acontecer a qualquer momento, caso eu não cante corretamente os hinos e aos deuses e tal. Bem, excelente, excelente, muito aprendizado, né? E é bom, né? Nós explorarmos essas questões. Eu estou aprendendo bastante aqui, que apesar de ser da teologia, a minha área específica não é especificamente Bíblia, né? Literatura, apesar dos colegas que trabalham comigo ser também da área de Bíblia, né? Obrigado, professor Kenner. Então, acredito que ainda virão mais agradecimentos, mais da minha parte. Foram bastante esclarecedoras. Agradeço também as perguntas que foram feitas, que deram vazão, ênfase para que o professor pudesse desenvolver ainda mais a temática, né? E trazer esclarecimentos, né? Como uma aluna comentou aqui com um dos ouvintes, comentou, né? Cada vez vão surgindo mais perguntas a partir das respostas e cada vez mais riqueza, né? Se nós tivéssemos como ter esse tempo, ia acontecer que nem o caso de Paulo lá, né? Que o menino, não que vai cair da janela, mas ficaremos à noite ali ouvindo. Enfim, gente, vamos lá para as perguntas, então, agora para a professora Sue Ellen, tá? Também temos perguntas, né? Bastante perguntas. E aí a primeira pergunta, que seria como a interpretação à luz da fé influencia a compreensão dos símbolos da Bíblia. Eu achei bem interessante essa questão, porque ela pensa a posteriori, né? Essa leitura técnica ou a leitura exegética, mas também o nível da fé em relação à leitura dos símbolos. Professora Suiela, por favor. Obrigada, Misael, né? Quem que fez a pergunta mesmo? Não lembro Ah, sim, me o desculpem, nome. foi a Sônia Souza. A Sônia. Obrigada, Sônia, pela questão. Acho que isso é muito interessante, porque a gente chega a essa questão pelo viés da fé, a interpretação dos símbolos, né? A gente chega num outro estágio dessa compreensão do símbolo, né? A gente viu que o símbolo em si, ele é pré-hermenêutico, ele é pré-interpretação, né? Então, você tem um símbolo. Quando você já vai a partir da fé, né, você parte de uma interpretação que é dada, muitas vezes, o próprio texto, às vezes, já traz a interpretação daquele símbolo, né? Tradição, né? Se a gente pensar a tradição judaico-cristã, traz a interpretação também, e a gente vai com o nosso viés.
né? Então a gente já está cheio de óculos, né, para a gente interpretar aquele símbolo, né? Porque é isso, a gente precisa olhar, né, e entender. E tudo bem a gente olhar o texto com esse óculos da fé, né? Mas a gente precisa entender que a gente está fazendo essa leitura a partir dessa perspectiva já num terceiro estágio, né? E tentar, né, ir tirando os óculos, né, para a gente olhar o símbolo ali enquanto ele elemento pré-hermenêutico, né, sem a interpretação definida, né? E aí sim é um desafio para a gente, principalmente trabalhando com textos bíblicos, a gente vem muito carregada, até mesmo pessoas que não são de ambientes religiosos, mas a gente está no Ocidente, né? O cristianismo influenciou muito a nossa sociedade e a nossa cultura. Então, muita coisa a gente já tem questões já que nos trazem, que já são meio que pré-definidas nas nossas interpretações, né? E coisas que às vezes a gente nem sabe de onde veio, né? Que nem está lá no texto, a gente acha, que não está no texto bíblico, mas a gente acha que Jesus é loiro de olho azul, né? Porque é a imagem que nos foi passada. Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensar e fazer essa dinâmica de retirando os óculos, né? E a gente olhar o símbolo ali como ele nos apresenta. Muito bom, professora. Obrigado, pelo esclarecimento. E temos também ainda aqui, né, mais questões. A segunda questão seria no livro de Oséias, né? A Sônia ainda, né, no livro de Oséias, se menciona a imagem da natureza, como chuva, o orvalho, de forma simbólica. Você poderia explicar o significado desses elementos? Uma pergunta. Sim, e aí, Sônia e demais, né, uma coisa que a gente precisa entender, né, e talvez poderia ter colocado essa fala na minha fala, que é a gente diferenciar símbolo de metáfora, né, porque a natureza ela vai aparecer recorrente no livro de Osés, em outros textos também, como metáfora, sempre nessa comparação, né? Então, por exemplo, Oséias 6:4, que te farei, Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho que cedo passa. Ele não está trabalhando o orvalho como símbolo, mas está demonstrando, né, fazendo essa comparação que esse amor é passageiro, que não dura nada, né? E trazendo dessa questão da fidelidade do povo, né? A gente lembrando lá o símbolo, o ato simbólico do casamento com Gomer, né? Dessa infidelidade do povo de Israel. Então, assim, olha, não adianta nada o amor de vocês não dura. Então, assim, a gente ter esse cuidado, né? Que o símbolo, ele parte dessa experiência religiosa. A metáfora é uma figura de linguagem, né, que é usada para fazer essas comparações, para trazer esse sentido, né, mas aí já no texto escrito, né, a gente só fazer essa diferenciação, mas geralmente o orvalho, a chuva está relacionada com isso, essa questão passageira, né, do amor, da fidelidade do povo de Israel com Yahvé. Muito bem. Bem legal, né, fazer essa distinção entre o símbolo e a metáfora, né? Muitas vezes passa pela gente assim, mas elas têm especificidades, e principalmente falando de Bíblia, né, eu acho que tem uma importância aí para a interpretação. Uma última colocação, professora, eu não sei se foi bem pergunta, né, eu acho que ela está mais, a Kimberly está mais fazendo um comentário, né, sobre Josué, né, que fala que ele construiu um altar como símbolo para que lembre-se de que Deus fez passar pelo Jordão, um símbolo que os hebreus levaram com ele, além, claro, do tabernáculo, que representava a casa de Deus, entre eles. Se quiser fazer algum tipo de comentário, né, sobre essa colocação, né, se entraria dentro do simbólico. Então, aqui, por exemplo, a questão da circuncisão, na verdade, entra numa outra questão que é o rito, né? Que é carregado de símbolo, mas ele já é colocado de modo
prático, né, que é fazer esse exercício, esse ritual, já com um sistema, né, e com todo o sentido que tinha isso para o povo judeu, né? Então, assim, a gente entender esse processo que já a circuncisão, por exemplo, não é um símbolo, ela é um rito que tem todo o seu esquema simbólico de crença e que faz parte, né, dessa composição do povo. E a gente vai ver nas narrativas do Pentateuco, da história deuteronomista, diversas vezes falando dessa, né, de colocar pedra, de construir altar, que é justamente isso, de falar que aquele espaço é sagrado. E muitas vezes, né, do ponto de vista histórico da composição literária, são composições escritas depois para dizer que aquele lugar pertencia ao reino de Israel, ao reino de Judá, né? Então a gente tem isso, né? Então faz uso, né, dessa questão simbólica, né, da experiência do lugar, de um lugar sagrado, né? E muitas vezes escrita isso em um outro período para justificar ali a dimensão dos territórios de Israel e de Judá. Então, assim, a gente trabalhar, e aí isso daria tema para uma outra conversa, né? A gente trabalhar esse processo de texto e processo histórico dos textos da Bíblia hebraica. Obrigado, professora. Obrigado também aos participantes pelas perguntas, né, que vocês enriquecem aqui o nosso evento, com certeza, com essas perguntas. Surgiram outros comentários de Zaninha, infelizmente, né, nós já vamos avançando no horário aí, né, mas eu acho que dá para depois ir conversando pelo chat mesmo, né, sobre as lentes simbólicas, né, as lentes na hora de ler os símbolos. Eu acho que é uma questão importante também pensar, né, como que as nossas lentes influenciam aí esses símbolos. Mas é isso, da minha parte, gente, eu agradeço, né? Eu entrego por aqui a minha parte nessa mediação e entrego a palavra para a nossa coordenadora, a professora Juliana, e ela dá prosseguimento aí ao nosso evento. Muito obrigada, Misael. Eu estava vendo aqui, já estão surgindo mais perguntas, e ali, né, muitas. Olha lá, gratidão, palestra excelente, também tem comentários, perguntas, mas a gente combinou de encerrar mais ou menos próximo a 21h30, para não ficar muito cansativo, né? E esse vídeo vai estar disponibilizado para todos, eu vou passar depois pelo próprio Linktree, todos vão receber por e-mail o link do vídeo. Com relação a algumas pessoas estavam perguntando sobre o certificado, né? Então, pelo próprio Linktree também vocês terão acesso ao certificado e vai chegar também por e-mail, todos que conseguirem assistir aí ao nosso encontro. Mais uma vez eu agradeço a participação dos professores, Kênia, professora Suiele, professor Misael, os demais professores do curso, professor Rogério, Bailão, Elcio, e todos aqueles que são estudantes do curso de teologia ou não, ou que querem ser estudantes de teologia, ou que gostam do tema de teologia, e que estiveram aqui conosco essa noite. Mais uma vez, muito obrigada. Já sabemos quem convidar para o próximo evento novamente, né? E fiquem atentos aí nas redes para que a gente consiga dialogar um pouquinho sobre esse tema que nos é tão caro. Muito obrigada, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Tchau.